Olá, bem-vindos a mais uma aula de matemática, terceiro ano. Hoje nós iremos falar sobre a condição de alinhamento de três pontos e área de um triângulo, né? Que quem vos fala é o professor Raimundo Dias. Condição de alinhamento de três pontos é dado por o seguinte: se eu tenho três pontos A, B, C, né? Eles são colineares e um ponto D fora da reta, então a gente pode observar que esses pontos A, B e C, pelo desenho, né, são colineares, eles estão alinhados, né, os três pontos estão alinhados. Já o ponto D não está alinhado. Para mim saber isso através de coordenadas cartesianas, observe aqui se eu tenho três pontos A, B, C e D, né, o ponto A que é as coordenadas abscissa XA, a ordenada YA. O ponto B eu tenho abscissa XB e ordenada YB. O ponto C eu tenho abscissa XC e ordenada YC. Eu tenho as coordenadas cartesianas dos três pontos aqui. Então, para me pegar a razão, né, de A para B, eu vou pegar a B sobre AC em X, né, XB menos XA, é XC menos XA. A B sobre AC em Y vai ser a mesma coisa. Então, se essa distância aqui e essa, né, essa distância é igual a essa, então nós vamos, uma coisa é correspondente à outra, né, em x e y são correspondentes, então igualo e multiplico os extremos pelos meios, e eu vou encontrar essa condição aqui. Ao encontrar essa condição, né, quando eu multiplico xb por xc, por yc, xb menos YA, que vai ser mais por menos dá menos, né? Aí menos por mais dá menos, né? XA vezes YC, e menos por menos dá mais, aí XA vezes YA. E aqui, ao resolver tudo isso aqui, do outro lado fazer a mesma coisa, depois passar tudo isso aqui para o primeiro membro. Então, essa condição aqui, na realidade, é a mesma resolução do determinante, né? Se eu resolver o determinante, eu vou encontrar essa condição dada aqui, né? Então, esse é o fundamento de tudo isso daí. Então, o que eu vou ter ao montar um determinante com XA, com os pontos A, B e C na primeira coluna, né? Eu coloco os valores das abscissas, XA, XB e YC. Na segunda coluna, eu vou colocar os valores das ordenadas, YA, YB e YC. E na terceira, eu coloco 1. E aí eu resolvo o determinante e acho, na realidade, essa condição de alinhamento se der zero. Se for igual a zero, né, depois que eu resolver isso aqui for igual a zero, então esses três pontos aqui estão alinhados. Se for diferente de zero, eles não estão alinhados, né? Vamos ver um exemplo básico aqui que ele dá três pontos, ponto A, ponto B e ponto C, né? Aqui nesse caso ele deu ponto A, ponto B e ponto C, né? Então, ponto A, se você observar, 1, né? A abscissa, a ordenada, menos 2, aí eu tenho 1, coloco 1. Aí no ponto B é 3, menos 1, coloco 1, né? E o ponto C vai ser 7, 1 e 1 aqui. Vou repetir as duas primeiras colunas ao resolver isso aqui, né? Para me achar o determinante. Se o determinante for igual a zero, eles estão alinhados. Então, vou repetir as duas primeiras colunas, 1, 3 e 7, menos 2, menos 1 e 1. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, resolver isso aqui, ó. 1 vezes 1 é 1, vezes 1 dá 1. Aí, mais por menos dá menos, menos por mais dá menos, menos 1. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 7 dá 14. Menos por mais dá menos, menos por mais dá menos. E aqui 3 vezes 1 vai dar 3. Mais por mais dá mais, por mais dá mais. Então, aqui agora, 1 vezes 7 é 7, eu coloco menos a diagonal secundária. 1 vezes 1 é 1, vezes 7 é 7. Menos 7, né? Porque mais por menos dá menos, menos por mais dá menos. Então, menos 7. Aí eu tenho 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1. Então, eu tenho mais 1 aqui, porque mais por mais é mais, por mais é mais. Aqui, mais por menos dá menos, mais por menos dá menos. Ou menos por mais dá menos. Então, 2 vezes 3 dá 6 aqui. E resolvendo isso aqui, eu vou ter menos 15, né? Mais 3, menos. Aqui eu vou somar isso aqui, vai dar menos
menos 13 mais 1, né? Mais 1 que é igual. Menos 6 com menos 7 dá menos 13. Então, aqui vai ficar 15 tira 3, vai ficar menos 12. E aqui vai ficar menos 12 também. Então, menos por menos dá mais, né? Então, vai ficar menos 12 com mais 12. E como eles são simétricos, isso aqui vai dar 0. Então, determinante igual a 0. Eu posso dizer que os pontos A, B, C e D, né? A, B e C estão alinhados, né? Estão alinhados justamente porque deu 0 o determinante. Quando o determinante dá 0 é porque os pontos estão alinhados. Uma outra condição que a gente vai ver aqui é sobre a área de um triângulo, né? A área de um triângulo, eu tendo as coordenadas dos pontos A, do ponto B e do ponto C, então eu posso usar o determinante, né? Eu vou pegar o determinante de A, B, C e D, né? O determinante dos 3 pontos do triângulo A, B, C, né? E aí eu acho o determinante e divido por 2. O módulo do determinante, porque o determinante pode dar um número negativo. Então, o valor absoluto do determinante dividido por 2 é correspondente à área desse triângulo. Aí ele dá um exemplo aqui, né? Calculou o determinante disso daqui, eu tenho o ponto A, né? O ponto A, que é 2 e menos 2. Ele tem o ponto B, que vai ser menos 3 e 1, né? E ele tem o ponto C, que vai ser 1 e 3. E colocou aqui, né? Resolveu o determinante, deu menos 22. Então, menos 22 em módulo é 22. 22 dividido por 2 dá 11. Então, em unidades de área. Então, é assim que se calcula, né, o determinante de uma figura geométrica. Ele deu o valor de A, que é 2 menos 2, né? Colocou aqui 1. O valor de B, que é menos 3 e 1. E o valor de C, que é menos 1, é 1 e 3. 1 e 3. Aí resolveu o determinante, deu menos 22. Depois ele pegou 1/2 do módulo do determinante, que menos 22 fica 22 em valores absolutos, e 22 dividido por 2 dá 11. Esse foi a maneira como resolveu a área, né? Se você tem os pontos dessa figura. Vamos ver aqui um exemplo de como calcular a área de uma região triangular delimitada por o eixo Y pelos gráficos da função f de x, né? Que vai ser x menos 4, e g de x, que vai ser menos 2x mais 5. Bom, para mim encontrar o determinante, eu preciso de 3 pontos dessa região triangular, que são os vértices. Eu preciso dos vértices. Então, eu tenho o vértice aqui em f de x, né? Que é x menos 4. Como é que eu tenho o vértice? Quando x for 0, né? Ó, se x for igual a 0, o f de x vai ser igual a quem? Ó? A menos 4, né? A menos 4. Eu tenho esse ponto aqui, ó. Porque se eu botar 0 aqui, vai ficar assim, f de x, né, vai ser igual a 0 menos 4. Então, f de x vai ser igual a menos 4. Então, f de x é menos 4. Então, eu sei que eu já tenho um ponto aí, né, de f de x. Eu tenho um outro aqui de g de x. Ó. O g de x vai ser 5, porque é 2x mais 5. O g de x é 5. Quando o x é 0, porque aqui vai zerar, né? Então, eu sei que o g de x, ó, eu não precisaria resolver, é só dizer que o g de x é 5, se x for igual a 0. Por que que vai ser esse valor? Porque se eu pegar g de x, né? X sendo 0, g de 0 vai ser 2 vezes 0 mais 5. Então, g de 0 vai ser 2 vezes 0 é 0, né? Mais 5. Então, g de 0 é o próprio 5 aqui, ó. Então, g de 0 é 5. Aqui f de 0 é menos 4, né? Aqui é 0. Né? Se eu botar 0 menos 4, vai dar menos 4. Eu tenho os dois pontos aqui já do x. Agora, o do f de x, né? O das coordenadas aqui em f e aqui em g. Que, né, quando eu falo em f e em g, é no eixo y, né? No eixo y eu tenho os dois pontos. Agora eu vou achar um ponto onde as duas funções aqui, elas vão tocar, né? Vão se cruzar, elas vão ser... Então, nesse caso, eu vou colocar f de x igual a g de x. Então, quando essas duas
essas duas funções elas se cruzam, né? Então eu tenho essa condição de igualdade. Então posso dizer que f de x é x menos 4, né? F de x é x menos 4, então eu tenho x menos 4. E g de x é menos 2x, né? Menos 2x mais 5. Então, menos 2x mais 5. Então, passando menos 2x para o outro lado, fica mais 2x mais x, que vai ser igual a 5. Então, menos 4 passa mais 4. Aqui vai dar 3x, que vai ser igual, aqui vai dar 9, né? 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar 9 por 3. Então, o valor de x aqui vai ser 3, né? 9 dividido por 3 dá 3. Então, eu tenho o valor de x, é só encontrar o valor de y agora. Então, observe que esse ponto cartesiano aqui vai ser o valor de x é 0, né? E aqui menos 4. Nesse outro ponto cartesiano aqui em F, né? Nesse outro ponto cartesiano aqui vai ser 5, ó, vai ser o 0, que é o valor de x, e 5, né? 0 e 5. Aqui eu vou chamar isso aqui, como ele é positivo, vou chamar isso aqui de A, né? Vou chamar isso aqui de B, tanto faz, e esse ponto aqui eu vou chamar de C. Então, eu achei o valor de x, agora eu vou achar o valor de y. Eu vou pegar f de x. F de x vai ser igual a x menos 4. Então, f de x vai ser igual... Qual é o valor de x? Ó? 3, né? O f de 3 aqui. 3 vai ser igual a 3 menos 4. Então, aqui vai ficar menos 1. Então, o ponto C aqui vai ser o valor de x, que é 3, ó, o valor de x que é 3, e o de f de 3 vai ser menos 1, né? Aqui eu tenho o valor de x, que é 0, e o f de 0, que vai ser 5, né? Ó, aqui aqui eu tenho o f de 0, o f de x, que é 0, o x, que é 0, e f de 0, que vai ser menos 4. Eu tenho o ponto A, B e C. Vou colocar esses pontos agora no gráfico aqui. Então, se você observar f de x, o valor de A é positivo aqui. Se é positivo, o gráfico vai ficar assim, ó. Então, quando o x é 0, aqui vai ser menos 4. Então, quando o x é 0, vai ser, ó, menos 4, né? No G vai ser... Aí eu tenho esse outro ponto aqui. Ele passa no ponto 3 e 1. 3 e menos 1, aliás. Ó. Ele passa nesse ponto aqui, 3 e menos 1. Então, ele vai ficar assim, ó. Essa vai ser a função f de x, né? F de x. No g de x, o z de x, ele tem aqui, quando o x é 0, vai ser quem? Ó, 5. Então, vai passar nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. E eu tenho esse outro aqui, 3 e 1. Ó. Ele vai passar novamente aqui. Então, ele vai cortar o eixo assim, ó. Então, aqui eu tenho a função g de x aqui. Bom, aí ele quer que você determine, o que ele pede aqui é para você determinar a área do triangular limitada pelo eixo y, né? E pelas funções, a função g de x e f de x. Então, a área que ele quer, a área triangular que ele quer é essa área aqui, ó, né? Limitada pelo eixo y, é essa área aqui. Nessa área aqui eu tenho o ponto que eu chamei de B, né? Aqui é o ponto B, que vai ser 0 e 5. Eu tenho o ponto que eu chamei de A aqui, né? Que vai ser 0 e menos 4. E eu tenho o ponto que eu chamei de C, que vai ser 3 e menos 1. Como eu tenho esses três pontos aí, né? O valor de A, B e C, aí eu posso encontrar os valores, né? Eu tenho achar a área, né? Achar a área com A, que vai ser 0 e menos 4, B, que vai ser 0 e 5, e C, que vai ser 3 e 1. 3 e menos 1, aliás. Então, para mim achar a área, eu vou primeiro achar o determinante, né? O determinante vai ser de A é 0, menos 4, 1. De B vai ser 0, 5, 1. E de C vai ser 3, menos 1, 1. Vou repetir as duas primeiras colunas, 0, 0, 3, né? Menos 4, 5, menos 1. E aqui eu vou resolver, isso aqui vai dar 0, 5 vezes 0 é 0, 0 vezes 1 é 0. Então, vai dar 0.
Aqui vai dar menos, né, menos por mais dá menos, menos por mais dá menos. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12, dá menos 12. E aqui vai dar 0 de novo, porque tem um 0. 1 vezes 0, 0, 1 vezes menos 1 é 0, 0 menos 1 é 0. Botar 0, menos ou mais, tanto faz. Aqui vai dar positivo, né? 1 vezes 5 é 5, 5 vezes 3 dá 15. Só que é diagonal secundária, vai ser menos, abre o parênteses e boto 15 aqui, mais 15, né? Aqui vai dar 0 de novo, e aqui novamente vai dar 0, que vai ser igual a, ao resolver isso aqui, eu tenho menos 12, aí menos por mais dá menos 15, né? Menos 15, aqui vai dar menos 27, né? Menos 27. Eu tenho menos 27 aí de área. Então, para mim achar, ou de determinante, para mim achar a área, vai ser 1/2 do módulo do determinante, né? Então, que isso aqui é o determinante. Então, eu tenho 1/2 de menos 27 aí, né? Módulo de menos 27 é 27 mesmo, é o valor absoluto dele, né? 27. 1 vezes 27 é 27, vai ficar 27 sobre 2, né? Fica esse valor aí de módulo, então. Então, nós temos a área que vai ser 27 sobre 2, né? Que esse vai ser e unidades de área, né? Unidades de área. Esse vai ser o valor. Ficamos por aqui, próxima aula continuaremos.